Então, boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. A gente recebe com grande honra hoje, nos Cravistas em Quarentena, Susana Mendes, que é natural de Lisboa. Depois de seus estudos musicais em Portugal, especializou-se em cravo e música antiga em Amsterdã, Oslo e Colônia, onde vive desde 1995. Estudou com Anneke Eisenbos, Richard Eger, Kettil Hausgan, entre outros. Dedica grande parte da sua atividade ao clavicórdio, um instrumento com qualidades pedagógicas excepcionais. Para além da atividade concertista, Susana é uma pedagoga entusiasmada. A sua paixão pela neurociência influencia significativamente o seu estilo pedagógico. Ensina cravo na Escola de Música da cidade de Bona e na Escola Superior de Música de Düsseldorf, assim como, particularmente, e em diversos cursos de cravo, clavicórdio e música de câmara. Tem também experiência de construtora e reparadora de instrumentos antigos de tecla. A palestra de hoje, intitulada Na Crista da Neurociência, otimizar a aprendizagem e a vivência da música usufruindo de conhecimentos científicos. Bom, então eu mais uma vez agradeço esse convite, você ter aceito, é uma honra para nós ter você conosco e fique à vontade, é com você. Muito obrigada, Beatriz. Eu queria agradecer muito o convite e agradecer também ao Edmundo que sugeriu. Tenho muito prazer em estar dar o meu contributo hoje, tanto porque me sinto bastante em sintonia com este projeto. Acho a ideia de aproveitar, de não aceitar que a quarentena é só limitações, mas fazer qualquer coisa do momento em que as pessoas têm mais tempo, estão em casa, estão interessadas, é absolutamente genial e sinto-me muito em sintonia com ela. E além disso, o tema de que vos venho falar hoje vai bastante nesta linha. Aliás, os músicos, a maior parte de vocês sois músicos e os músicos são peritos em pegarem obstáculos e modificá-los para progredirem. Mas às vezes esquecem-se. Em princípio, todos nós somos peritos nisso, porque é o nosso dia-a-dia, a aprender as peças e a lutar com as dificuldades. Mas isso é uma atitude que pode ser uma atitude bastante alargada face a todas as coisas da vida. E como a cabeça que faz música é a mesma cabeça que faz as outras coisas todas que a gente tem na música, eu cada vez vejo mais os paralelismos e aquilo que a partir da música posso aprender com facilidade e com inspiração, porque a música é um campo incrível, mexe com todo o ser completamente e depois transportá-los para os outros campos da vida. E pois o meu trabalho, como a Beatriz já referiu, eu dou bastantes aulas, tenho bastantes alunos e sobretudo tenho alunos de faixas etárias completamente diferentes. A minha aluna mais idosa tem 87 anos, o mais pequenino tem 7, e tenho alunos na escola de música, tenho amadores, tenho profissionais, organistas que estudam cravo como segundo instrumento, e tudo isso tem sido para mim um trabalho muito enriquecedor, porque todos vós que dais aulas sabeis bem que se os alunos aprendem ou não, isso às vezes é uma questão. Aprende como professores, isso está fora de causa. O professor aprende sempre. E o tema da neurociência, o título é bastante provocativo, Na Crista da Neurociência, e eu quero já avisar que realmente é um tema em que eu me aprofundo muito e sou muito entusiasmada, mas não vos vou maçar com explicações muito detalhadas, porque o que me interessa é a ligação com a prática. Por muito que eu saiba já
de tantos anos de andar à procura da informação e que sempre gostei muito de ciência e da informação detalhada, não é esse o objetivo de hoje, mas fazer logo a ponte para a nossa atividade. A neurociência, porque este assumiu tanta importância para mim, tem a ver também com que eu sempre me interessei por ciência, como digo, e sempre brinquei com certas ideias do treino mental, a estudar sem o instrumento, e sempre me interessei por meditação, mas fiz algumas tentativas que não deram muito, em que não se atrás, depois dos primeiros passos de meditação, um grupo que estava ligado a um guru ou uma direção espiritual, em que havia regras de comportamento em que eu já não ia nesses modelos, e portanto fui pegando e largando, até que encontrei um cientista através de um filme que eu vi, em que havia vários, e um deles pegou no tema treino mental, que é o Dr. Joe Dispenza. E aquilo levou-me a procurar logo mais coisas sobre ele, e ele realmente ensina um tipo de meditação que me entusiasmou muito, porque era exatamente isso que eu sempre quis saber mais. A cabeça, como é que funciona a nossa mente, o nosso cérebro, e quem quer aprofunda na direção que quer. Pois claro que quando a gente medita muito é natural conectar-se mais ligar-se a ter uma conexão, aprofundar a sua conexão com da fonte, mas não há regras, nem há modelos pré-feitos. Cada um vai à procura da sua coisa, e não é por isso, não é esse o objetivo primordial. E portanto, eu comecei a meditar, e isso modificou muitas coisas na minha vida e fez-me compreender coisas, e todos os dias faz, porque é uma prática que eu já não posso mais deixar. E isso, em combinação com tudo o que eu aprendo dos meus alunos e do gosto de observar como é que o ser humano aprende, tem sido uma boa combinação, e é isso, sobretudo, partilhar com vocês. De todos os alunos que eu tenho, que é trabalho sempre todo muito interessante, devo dizer que a fatia que é para mim mais um desafio maior, são os amadores. São todas pessoas diferentes, para mim são verdadeiros heróis. São pessoas que trabalham, têm o seu emprego, trabalham 8 a 10 horas, viajam e ainda vão para casa estudar cravo ou clavicórdio. Alguns deles têm aulas desde crianças e contam coisas que viviam nas aulas de piano, que uma professora dava com a caneta nos dedos cada vez que tocava um erro, ou um violoncelista, para não deixar cair os braços, a professora punha umas agulhas de tricô por baixo dos braços, para não... Coisas que a pessoa pensa, pô, e ainda queres tocar? Mas, claro, que é trabalho bastante desafiador, porque não é só música, não é só fazer música, é conhecimento pessoal, é aprofundar, é ver onde é que as coisas não funcionam, porque há problemas de autoestima, há problemas de estilos de aprendizagem que têm ali uns nós muito complicados, e então o trabalho é ajudar estas pessoas a encontrarem-se e a resolverem os problemas por eles, porque ainda no caso deste tipo de
de músicos ainda é mais individual. As soluções que podemos apresentar depende sempre de cada pessoa e do repertório que eles querem tocar e tudo isso. Portanto, apanhar o aluno no sítio onde ele está e fazer com aquilo que se tem uma experiência pedagógica e didática, isso é um trabalho muito bonito. Eu este ano também fiz uma coisa parecida, aproveitando a altura em que não nos podíamos encontrar nos cursos que eu costumo dar de clavicórdio, convidei os alunos para encontros online e realmente durante 6 meses encontrávamos todas as semanas, sobretudo para... o projeto chamava-se Masterclass de Clavicórdio Online, e claro, online ainda é mais difícil. O clavicórdio é um instrumento extremamente suave, portanto não era a música, ou não era o fazer música na hora que estava a ser o alvo. Nós tínhamos a possibilidade de arranjarmos assim uma plataforma onde colecionávamos gravações. Eles enviavam gravações, podiam ouvir-se uns aos outros e depois eu comentava e discutíamos estratégias de resolver problemas e sobretudo com o foco a cada um conhecer os seus problemas, ir à procura das soluções e resolver os seus problemas e sugerir as soluções para os seus próprios problemas. Estou absolutamente convencida que isto é a coisa mais importante que se pode ensinar aos alunos, a olhar para os problemas com olhos de ver. E o que normalmente acontece, não todos, mas é que a atitude em relação aos erros é uma atitude, não quero ver, ai, outra vez um erro, ai, outra vez. Aquela frustração e o não querer ver, ai, espero que desta vez não aconteça, toco outra vez, a ver se por acaso tenho sorte. Do contrário, temos que ver porquê. O que é que o erro me quer dizer? O que é que este problema está ali a querer-me dizer? E é essa atitude que leva a resolver os problemas. Portanto, isto foi o teor principal das nossas conversas e desenvolvi um modelo com eles que quero hoje apresentar-vos, que é, pronto, um pouco para resumir como chegar lá. O que é aprender? Nós, quando aprendemos, aprender é escrever zonas do cérebro com experiências. Sobretudo no aprender música é fazer experiências e o cérebro funciona temos neurónios imensíssimos e eles comunicam entre si por corrente elétrica. Há umas reações químicas que são com energia e eles não tocam uns nos outros, é com várias químicos e cargas magnéticas e tudo isso, e é como eletricidade no cérebro. E quanto mais esses neurónios são acionados com eletricidade, quanto mais trabalham, quanto mais se acendem, mais ficam fortes e armazenam informação. Portanto, nós, quando queremos aprender algo novo, queremos tornar essa coisa automática. Ao princípio, temos que fazer conscientemente um determinado movimento, uma certa passagem, mas quanto mais cedo esse comportamento se tornar automático, mais depressa eu vou ter outra vez energia livre para dedicar a outra coisa. Pronto, isto é o princípio. Nós queremos ganhar os automatismos porque eles nos libertam. Mas, se não temos atenção, acabamos por automatizar coisas indesejadas. O que acontece a todos nós e acontece
quanto mais a gente estuda sem consciência, o que é um problema muito típico dos amadores, não é? Porque eles vão às peças com a ideia de como soa, já têm a ideia na cabeça, eu quero tocar esta peça porque conheço, soa assim, e então a forma de tocar, de trabalhar, é tentativa por tentativa aproximar-se daquele ideal que têm na cabeça. Sempre que a gente pede para modificar alguma coisa, é muito difícil para eles começar no meio, ou modificar o ritmo, ou tirar as ligaduras, ou qualquer coisa assim. E, portanto, ainda maior é o perigo de automatizar coisas que não se querem. Vou-vos então mostrar o ciclo das competências que nós desenvolvemos a propósito de um tema que todos nós temos, que são os trilos. Não, primeiro vou mostrar em geral como é que funciona Estão vendo? Ok. Ora, isto é um ciclo de competência, chamei assim, tive que pôr nisto nomes portugueses, não foi muito fácil, devo dizer, porque eu nunca dou aulas em português. Mas, portanto, o que este ciclo diz é, eu parto de uma ideia, eu tenho uma ideia sempre, e uma ideia ou uma convicção, e desta convicção e desta atitude das ideias surgem pensamentos. Estes pensamentos e estas ações têm resultados. Estes resultados corroboram as minhas ideias. Consoante os resultados que eu tenho, assim vou ter outra vez ideias. Agora vamos ver, no caso de, por exemplo, dos trilos, o que é um típico pensamento. Este não é o certo. Este não é o dos trilos. É sim, é o certo, mas não estava no sítio certo. Ok? Portanto, trilos. Portanto, o A eram as ideias, o B eram os pensamentos, o C as ações e o D os resultados. Vamos ver o que é típico quando a pessoa tem problemas com os trilos. Pensa, trilos são difíceis. A ideia base. Trilos são difíceis, trilos são rápidos, os trilos são um problema que me preocupa. Não consigo tocar trilos suficientemente rápido, tenho que me esforçar imenso e não vou conseguir, algo deve estar errado com os meus dedos, acabo por aceitar que os trilos não saem bem. Isto é, os pensamentos. Quem tem estes pensamentos, tipicamente, estuda desta forma. Forço-me a tocar todos os trilos possíveis, mesmo quando não me agradam, na esperança que quanto mais probabilidades de algum sair, por acaso. Pratico depressa, batalho ansiosamente. Não procuro encontrar as causas diretas da dificuldade. Não vejo com cuidado como uso os dedos e a mão. Quando algum sai bem, quase não dou atenção, não repito com prazer, repito ansiosamente os que ainda não saem como quero. Este é um tipo de comportamento que está em sintonia com os pensamentos e as ideias anteriores, que é difícil, que não vou conseguir, tudo muito... Depois de estudar assim, os trilos soam pesados e difíceis, estressados e barulhentos. Experiencio pouco ou nenhum sucesso, obtenho os mesmos temidos resultados e vejo as minhas convicções confirmadas. Portanto, posso continuar a pensar que os trilos são difíceis, que os trilos são rápidos, que os trilos são um problema que me preocupa, e daí vai o círculo vicioso de que eu não saio. Pronto, isto pode ser um bocadinho caricaturado, mas é um tipo de círculo vicioso em que os alunos muito andam e também nós. Aliás, neste ponto devo dizer que aquilo que nós vemos nos alunos não é por acaso. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como podemos ver de acordo com as experiências que nós temos.
O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se eu passar na rua e se alguém passar por mim na rua a falar uma língua que eu não identifico como uma língua que eu conheço, à noite nem me vou lembrar que aquela pessoa passou por mim, porque eu não vou fazer nenhuma história, não vou pensar, não vou dar aquele momento. Passou, não entendi, não associei com nada. Se passar por mim uma pessoa a falar holandês, uma língua que eu conheço e que falo, e se calhar até percebo as palavras que ela diz, vou ter um pensamento que me vai associar com outro. Se calhar vou imaginar a minha vida na Holanda outra vez, ou vou pensar num amigo holandês, e dali aparece uma história, ou seja, a mesma situação, eu tenho associações com ela ou não tenho associações com ela, percebo-a diferentemente. E isto é o que acontece quando como nós percebemos os nossos alunos. Eu penso que um professor que nunca na vida tenha experienciado dificuldade a tocar trilos, não tem bagagem cognitiva de perceber e de ver os problemas associados com aquilo desse aluno. E portanto, estas coisas todas que eu vejo são coisas que eu já vivi e que conheço de mim própria, que batalho comigo própria. Pronto, agora, como é que a gente vai sair deste ciclo vicioso? Porque o que é certo é que este círculo é isto, nós somos, os humanos, nós somos concebidos, o nosso organismo, a nossa cabeça, é tudo tão perfeitamente criado, e nós somos desenhados para gastar o mínimo de energia possível, porque é uma questão de sobrevivência. E portanto, um sistema que se automatiza gasta menos energia. Como cada um destes elementos condiciona o outro, um leva ao outro e o outro leva ao próximo e o próximo leva ao... Os círculos viciosos são um sistema estável, energético estável, que não é fácil quebrar só trabalhando no C. Normalmente o que a gente faz é dar atenção só às ações. Vou trabalhar os trilos assim e não dou atenção às outras, aos pensamentos. E outra coisa muito importante é que todas as nossas ações, pensamentos e tudo que a gente vive é acompanhado de emoções. Emoções são reações do corpo, elas podem ser muito claras, que as pessoas à nossa volta se apercebam das nossas emoções que a gente está a sentir quando coramos, quando ficamos com uma expressão modificada, quando ficamos com expressões faciais ou nervoso no corpo. Mas também pode ser, as emoções podem se exprimir de uma forma que só nós é que sentimos e os outros não percebem, e também podem as emoções estar lá e a gente próprios não se dar conta que elas lá estão, porque são reações mínimas que alteram a fisiologia do nosso corpo quando temos medo, quando temos frustração, quando temos preocupações ou quando estamos alegres, quando os temas nos suscitam outro tipo de emoção agradável. O que é certo é que todas estas emoções condicionam os nossos pensamentos e condicionando os pensamentos, condicionam também as ações e os resultados. Portanto, é muito, 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 muito importante, é primordial não deixar este aspecto de fora. A primeira coisa que a gente tem que focar é como é que eu me sinto, de onde é que vêm estes pensamentos? E vou tentar furar um sistema que está em equilíbrio, não basta querer e já estou a modificá-lo. Eu tenho que trabalhar em vários pontos se quiser atingir um resultado duradouro. Tem que haver um investimento de energia significativo para modificar este sistema, porque ele está em equilíbrio e o equilíbrio é uma coisa que o corpo está desenhado para atingir sempre e manter-se em equilíbrio.
E se eu quero mudar isto, tenho que passar por uma fase que é incómoda, que é arriscar, pisar terreno não conhecido, modificar qualquer coisa, fazer qualquer coisa estranha, quebrar aquela rotina. E, portanto, a minha proposta é pensar qualquer coisa que, inclusivamente, pode parecer um disparate, qualquer coisa completamente oposta àquilo que lá está agora. Trilos são difíceis, trilos são rápidos. E então, poderia ser assim como está agora aqui. Trilos, por oposição a trilos são difíceis, trilos são fáceis. Trilos enriquecem a música, são bonitos e dão-me prazer de tocar. Pois, dizem logo os alunos, não, mas não é verdade, estou a mentir-me, assim não pode ser, porque se estou a mentir também não vai dar resultado, blá, blá, blá. Pois, mas há muitas coisas que a gente faz por estratégia, é uma estratégia. É uma estratégia para chegarmos a qualquer coisa, temos que mudar uma pedra qualquer do sítio, por algum sítio. Então vamos tentar este modelo. A gente pensa outra coisa e mesmo que não acredite à primeira, tenta, porque vai treinando o cérebro a ver aquelas coisas. Quanto mais se prepara para pensar, quanto mais joga com a possibilidade de pensar que trilos são agradáveis, mais vai dar conta. Quando, por exemplo, eu aqui mencionei, quando algum trilo sai bem, se eu estiver convencida que faço tudo mal, nem dou conta que um deles era bonito e não repito com prazer outra vez aquilo que saiu bem. E se eu estiver concentrada na possibilidade de criar trilos, fazer trilos que são bonitos, que me dão prazer, não vou tão depressa perder a oportunidade de repetir alguma coisa que me dá prazer. E, portanto, vamos seguindo a seguir a ideia de trilos são fáceis. Não aceito que os trilos não saiam como quero, sem perceber porquê. Eu encontro uma maneira de tocar trilos bonitos, escolho tocar os trilos que tenham um sentido musical para mim, no momento em que estão. Estes podem ser os meus pensamentos. E, consoante estes pensamentos, as minhas ações vão ser diferentes. Toco poucos ou nenhum trilos no início. Não estou ansiosa por trocar trilos, porque não tenho medo de não conseguir e, por isso, posso até passar sem os tocar. Estou ainda a montar a peça e a perceber como é que ela é sem trilos. Quero perceber de que forma os trilos enriquecem a peça antes de os tocar. Procuro isolar as dificuldades e entender as suas causas. Pratico em etapas e foco de cada vez numa dificuldade em especial. Repito com prazer o que sai bem. Isto é um ponto muitíssimo importante. Há poucos alunos que têm importância àquilo que sai bem. Normalmente só se preocupam com o que sai mal e focam pouca atenção naquilo que é bom e dá prazer. Quando não sai como desejo, quando algo não sai como desejo, detenho-me um momento com a imaginação do que quero ouvir e toco a seguir com calma o que imaginei. Isto é uma coisa muito importante, desenvolver a imaginação daquilo que quer tocar antes de passar à ação. É imensamente importante em termos de neurociência também, porque as coisas não podem acontecer sem a gente as ter concebido a qualquer nível primeiro, e senão poderá sair por acaso, mas não conseguirei talvez repetir. Pronto, e se eu trabalhei desta maneira, os trilos tendem a soar fáceis e fluentes, eu gosto do efeito, aprecio o que toco e vejo igualmente as minhas convicções confirmadas de que trilos são fáceis, trilos enriquecem a música, são bonitos e dão-me prazer de tocar. E por aí segue o novo círculo. Portanto, isto é o desejo, que este seja o novo círculo instalado. E é este fenómeno, quando se dá este fenómeno, que eu consigo substituir um círculo pelo outro, dá-se o nome de reestruturação cognitiva. Não é uma coisa que se faça só por um dia estudar diferente. É realmente um processo duradouro
que eu de tanto mudar não só a maneira como agi a estudar, mas todo o enquadramento emocional e cognitivo, acabo por ser uma pessoa nova, ter uma atitude completamente nova a lidar com trilos, e isso é um processo então duradouro. Chama-se isto reestruturação cognitiva. Isto pode-se aplicar também a outras áreas da vida, inclusivamente a saúde, a pessoa, também o processo de cura de uma doença é, no fundo, um processo de aprendizagem. E processos de aprendizagem, tudo o que fazemos, tudo o que é um reestruturamento é um processo de aprendizagem. E a música é um modelo tão privilegiado, né? A perceber como muda as coisas quando estuda. É um modelo privilegiado, porque dá tanto prazer e está o ser humano todo envolvido no fazer música. E, no fundo, é a mesma fórmula que a gente pode adaptar em outras coisas na vida. Depois do tema dos trilos, seguimos com outros temas, por exemplo, o ciclo de competência tocar cantabile no cravo, foi uma aluna também que sugeriu, e, portanto, outra vez fazer o apanhado das ideias. O cravo não pode tocar cantabile, há muita gente que pensa que é assim. Portanto, desta ideia geral podem aparecer os pensamentos: se quer tocar cantabile, tem que mudar de instrumento. No cravo, cantabile não é tão importante, o instrumento é simplesmente limitado, nem vale a pena experimentar. Pronto, são pensamentos que estão na linha da primeira ideia. Depois, pratico todos os outros aspectos e deixo o cantabile de parte, pois estou convencida que não vale a pena, também não vale a pena, não é? O cravo soa, no fim, os meus resultados são que o cravo soa vazio, indiferenciado e agreste. As notas seguem-se umas às outras sem tensão e vejo as minhas convicções confirmadas. Vamos ver como é que podia ser se eu mudar completamente a ideia de que o cravo não pode tocar cantabile. O cravo pode soar cantabile e eu sou capaz de o fazer cantar. Eu forço-me. Primeiro, eu não aceito que o cravo não pode tocar cantabile, não aceito, este é o primeiro passo, assim como a Beatriz fez. Eu não aceito que o lockdown seja só, eu não aceito, eu vou fazer qualquer coisa e vamos lá ver o que é que isto dá. E então aqui o cravo pode ser cantável e eu vou fazer ele cantar. Bem, os pensamentos. Vou fazer com o cravo soa cantabile, usando todas as técnicas que conheço, vou manipular o som do cravo para o fazer macio e sostenuto. A forma como estudo é influenciada por estes pensamentos, vou fazer tudo o possível. Eu canto ou imagino o som de uma dada passagem em cantabile, toco de forma a aproximar-me do som imaginado, nem que para isso tenha que usar dedilhações ou movimentos inconvencionais. Depois de perceber até onde posso influenciar, escolha a dedilhação que melhor me ajude a produzir o som. Através da articulação, aumento o contraste entre as vozes, que tenham mais saltos, détaché, ou intervalos mais pequenos, super legato, tornando mais evidente as passagens em cantabile. Pronto, é muito esquemático. Pronto. No fim, os meus resultados. O som é rico e diferenciado, ouço bem as passagens em cantabile e vejo as minhas convicções confirmadas. Pronto, é outra vez só um esquema. Aqui a seguir vem um espaço em branco, eu convido-vos a fazer. Agora não, porque afinal também já falei muito tempo e não quero fazer longa a sessão, mas aqui convido-vos a fazer já qualquer coisa, só para praticar este tipo de oposição. Por exemplo, um tema muito típico. Não posso tocar em público, eu não consigo dominar os nervos para tocar em público. É um clássico, não é?
muitos dos músicos amadores têm isso, e incrivelmente também muitos profissionais. É um tema interessante ver quais são as associações que eu tenho com este tema, quais são as ideias, as emoções que vêm, levam de A para B, de B para C, de C para D e volta do B, D ao A e nunca sai do sítio. O que é que eu poderia fazer para modificar estas pedras, tirar estas pedras, peças do puzzle e colocá-las noutro sítio? E mesmo que ao princípio seja forçado, é um princípio, é aquele fenómeno de eu não aceito e vou modificar qualquer coisa, e à força por força de me concentrar numa ideia nova, que ao princípio me parece estranha, sim, mas tanto me concentro nela, que começam a aparecer zonas no cérebro que se familiarizam com essa ideia e ela passa a ser mais normal, deixa de ser absurda. É tal coisa que eu digo, nós percebemos aquilo com que temos experiência. Nós, ao pensarmos muitas vezes num determinado aspecto, esse aspecto vai ter mais representação no nosso cérebro. Antes não tinha, se eu nunca pensei na possibilidade de tocar em público, nem sequer tenho o grupo de neurónios que corresponde a esse conhecimento, mas se eu começar todos os dias a pensar nisso e a pensar muitas vezes, dá-se uma modificação física ao nível do meu cérebro que vai permitir que esses pensamentos libertem emoções. E gerando outras emoções, geram outros pensamentos e outras ações e outros resultados. E é isto que a gente chama que a gente quer provocar, queremos provocar um reestruturamento cognitivo. Agora vou-vos falar de outra... um aspecto muito importante para nos apoiar neste processo de fazer mudanças. Portanto, isto que a gente quer é, quando damos conta de que alguma coisa está automatizada e não é aquilo que nos está a servir, e queremos mudar, e quais são as ferramentas com que o cérebro funciona, qual é o estado em que o cérebro mais eficientemente pode aprender, e mais depressa e mais eficiente. Como já vos falei das conexões, a energia no cérebro, tudo se faz. Músicos, outra vez, têm muito mais arcabouço para perceber o que são ondas, que a gente não vê essas ondas, não é? É só imaginar as ondas que não são sonoras, mas é frequência. E então temos vários tipos de ondas cerebrais com mais elevada frequência ou menos elevada frequência. As ondas, eu tenho aqui também vou-vos mostrar um bonequinho também. Para enquanto falo, explicar. Estão vendo? Ok. Agora não ouço ninguém, mas... não, ainda não estamos vendo, não. Estou a fazer não mal. Apareceu. Exato. Agora. Sim, agora sim. Ok. Então, a primeira é a beta. Beta são as ondas que, por exemplo, neste momento que estamos a dar atenção, sobretudo eu que estou a falar e a dar muita atenção ao momento, a maior parte das ondas que neste momento no meu cérebro abundam são as ondas beta. Bastante nervosas, podem ser mais nervosas ou mais calmas, mas é uma onda que serve para fazer, para desempenhar, para desempenho, para estar muito alerta.
E pronto, são as ondas da atividade, as ondas beta. A alfa, como veem no bonequinho, já é bastante mais calma e são as ondas que se instalam quando eu estou cansada, quando já estou quase a dormir, quando estou relaxada, quando, por exemplo, respiro lentamente, ou quando fecho os olhos, quando imagino coisas e quando estou... É um estado, estas ondas são, quando elas predominam, são as ondas predominantes no cérebro, são as ondas que favorecem a criatividade, a memória, estados de bem-estar e também de aprendizagem fácil. Porquê? Porque quando temos ondas alfa, no estado mais alerta, temos sempre um filtro cognitivo muito ativo. Por exemplo, se me estão a dizer coisas, eu estou sempre a ver, a ponderar se aquilo pode ser, se não pode ser, se me estão a dizer bem ou se estão a dizer mal, ou se acredito, se não acredito, se é assim, se não é assim, quando estou em ondas beta. Mas quando estou em ondas alfa, essa crítica desaparece, de maneira que tudo quanto me disserem, eu estou muito mais suscetível de acreditar e de aprender. São ótimas para aprender. São as ondas que predominam na nossa cabeça quando a gente, por exemplo, está em frente ao televisor, tarde, já quase antes de ir para a cama. Eu por acaso não faço, mas não é por acaso que os comerciais que passam essa hora pagam milhões, rios de dinheiro para atingir as pessoas a essa hora. Porquê? Porque vai tudo direitinho ao subconsciente, tudo quando dizer, compra esta porcaria. E a pessoa não tem a capacidade de discernimento que teria 2 horas ou 3 horas em fase ativa e influenciada. Isto é ciência, não é especulação, isto é tanto ciência que realmente há gente a pagar os milhões que paga para ter a publicidade naquela hora. E também, portanto, estas ondas temos antes de ir para a cama, quando já estamos muito relaxadas, e também quando acabamos de acordar. Razão porque é muito importante a gente dar atenção ao que fazemos nestes momentos. As coisas que fazemos justamente antes de ir para a cama, e as coisas que fazemos exatamente quando nos levantamos, são coisas que vão entrar de uma forma muito facilmente no nosso subconsciente e influenciar o nosso dia ou a nossa noite de sono. Portanto, dai atenção, por exemplo, se tens o hábito de começar o dia a ouvir notícias, ponderai se isso é a melhor opção, porque as notícias normalmente não são agradáveis e é a primeira coisa que a pessoa vai direitinho e em vez de acalmar faz muitos estragos. A seguir à alfa vem a teta. Teta é um estado de sono não profundo. Pode ser, por exemplo, o sono que se tem quando se está a sonhar, com os olhos a mexer rápido. Mas estas ondas é um estado de relaxamento mais profundo que o alfa. E é nestas ondas que se dá a passagem da memória de curto prazo para a de longo prazo. Nós, quando temos uma vivência, por exemplo, a aula de música, que foi falado, que aconteceu na aula de música, nesse dia, essa informação está à disposição. No dia a seguir, se calhar ainda, mas daí a 2 horas dar essa informação, ela é apagada, porque o cérebro, se não usa, se aquilo não é usado, vai apagar para ter sempre lugar para coisas novas. Então, durante a noite, essa informação é posta no contexto da memória de longo prazo, aquela que está depois de muito tempo sempre à disposição.
E se o aluno, no dia a seguir, revisitar essa matéria, se lembrar do que foi feito, então na segunda noite, outra vez, as ondas θ vão fazer aquele bocadinho de passar à memória de longo prazo. Isto é importantíssimo dizer aos alunos isto. Se eles saem da aula de música, sobretudo as crianças, mas os adultos também, a mesma coisa, e deixarem passar 2 ou 3 dias antes de verem o que fizeram, nunca mais vão ser capazes de perceber ou de se lembrar exatamente do que fizeram. Mas se fizerem no mesmo dia e no dia a seguir, pelo menos no espaço de 48 horas, revisitar esse material, têm muito mais possibilidades de se lembrar de realmente o que foi feito. Portanto, se tem pouco tempo a estudar, é preferível estudar no princípio da semana, quando a aula foi há pouco tempo, do que o trabalho que se faz antes da próxima aula. É muito mais efetivo. Podem ser as mesmas horas de trabalho, mas se for feito exatamente a seguir à aula, é muito mais efetivo por causa deste fenómeno. E depois vêm as ondas delta, que são as do sono realmente profundo, que é um sono restabelecedor que leva à reparação, inclusivamente, pronto, em termos de saúde é importantíssimo o sono realmente profundo. Quem não consegue atingir ondas delta durante muito tempo está-se a mover em direção a uma doença, com toda a certeza. Agora aqui vem as gamas. A gama é uma frequência muito, muito rápida, mas que não interessa tanto para nós agora. Aqui está associada a estados de consciência alterados, parece grande nervosidade, porque é mais rápida ainda do que a beta, mas são ondas que não estão ainda muito estudadas. Os cientistas não as conhecem ainda assim há tanto tempo e ainda estão a pensar um pouco no assunto, mas isto é tudo medido com máquinas, e foram medidas em pessoas que estavam em meditação muito profunda e que tiveram altos episódios de que se sentiram muito bem e que sentiram coisas muito espetaculares. Pronto, não vamos aprofundar, porque também não vos posso dizer muito mais que isto. Portanto, aquilo que nós queremos, se quisermos mudar o ciclo das competências, eu chamei-lhe ciclo de competências porque é importante perceber que, seja certo ou errado, é uma competência. Aquilo que eu automatizo, o corpo é sempre competente. Aquilo que o corpo faz automático, se é uma nota errada, o corpo não sabe nada disso, se é errado ou certo. Ele automatiza aquilo que eu repeti muitas vezes, porque o corpo faz aquilo. Se eu toco muitas vezes a mesma nota, que por acaso é uma nota errada, o corpo memoriza e automatiza isso. Porquê? Porque pensa, bem, ela precisa desta nota tanta vez que eu vou memorizar e vou automatizar, que é para ela não ter que estar sempre a pensar na tocar esta nota. Portanto, em termos de processo, é exatamente a mesma coisa, dá o mesmo trabalho automatizar erros ou automatizar coisas certas. E por isso eu chamei o círculo das competências. O corpo é sempre competente. Agora, nós é que temos que pensar o que é que queremos pôr lá nesse círculozinho, ou retirar. E, portanto, se queremos fazer esse trabalho de modificar o círculo que está estável, é melhor arranjarmos uma maneira de ir para as ondas alfa. Bem, em si o processo de fazer música já nos traz isso, já nos traz o ouvir música, já nos põe automaticamente em ondas alfa. Simplesmente, quando estamos ativamente a estudar e a querer resolver problemas técnicos claro que estamos em beta, não é? Estamos muito ativos. E há uma coisa que funciona logo, imediatamente, que é a respiração. Se nós respirarmos vagarosamente, por exemplo, contar até 4, inspirar
e expirar um pouco mais tempo. É uma técnica muito simples, mas dá logo resultado. Faço isto, por exemplo, se estou nervosa antes dos concertos, logo dá resultado. Imediatamente, é automático. Bastam umas respirações, sente logo resultado. Portanto, que bom é a gente, quando começa a estudar, faz exercícios técnicos, em princípio, não é? É de desejar que sim. E por que não, antes disso, respirar, dar atenção à sua respiração para pôr o corpo num modo mais em que pode mais receber e modificar e plantar no seu sistema aquilo que quer. Eu devo, agora quero também dizer aqui uma coisa que tem um pouco a ver com o círculo que vos mostrei. Aqui na Alemanha dá-se muito, não há notas, na escola de música não há notas, nem há exames, mas dá-se muito valor aos diplomas. Os diplomas, assim, os Zeugnis, é como eles dizem, que é assim, o testemunho do que foi o ano, portanto, uma avaliação, digamos, que os professores fazem. E eu sei que, e eu sempre detestei fazer isso, aliás, eu sempre detestei notas e acho, não gosto nada disso, e sempre que podia não fazia, e como não é obrigatório, não fazia. Mas o que é certo é que algumas crianças, inclusivamente, recebem prendas em casa por essas avaliações, quando elas saem, e ficavam às vezes muito decepcionados por eu não escrever nada. E eu, a certa altura, aprendi a escrever diplomas de uma forma completamente diferente, que vai um pouquinho na linha do ciclo que vos mostrei. E para isso inspirei-me no trabalho de Marshall Rosenberg, que teorizou, que fez um projeto sobre comunicação não violenta. Não sei se alguém de vocês conhece. Um psicólogo americano, que se fartou de fazer trabalho de psicólogo e de ver tanta gente deprimida e achou que comunicação não estava a servir muita violência, que a gente nem se dava conta, e teorizou aquilo de uma forma muito engraçada, que há imensa informação na net, podem ver como é que é. Mas ele tem um livro também sobre a educação das crianças, educar com compaixão, como se diz. Esse livro, infelizmente, não está traduzido em português, só há em inglês. Mas o livro dele fundamental é Comunicação Não Violenta, esse sim, está em português. A comunicação não violenta poderá à primeira vista parecer que é uma coisa assim, falar muito gentil ou com muitos pezinhos de lã. Não tem nada a ver com isso. Nada. É uma comunicação que pretende ser mais claro, claramente dizer, comunicar as suas necessidades e compreender as necessidades dos outros. E, portanto, cada um falar por si, sem pisar o terreno do outro. Por ensinar as crianças com compaixão, eu gostei imenso das ideias que ele ali aborda, porque eu vejo também que os alunos muitas vezes são muito alérgicos a críticas, e o Marshall Rosenberg sugere riscar as palavras como não, certo e errado completamente do vocabulário. E eu achei aquilo um bocado difícil, mas decidi, vou fazer. Ora, quando decides fazer-se uma mudança, não é fácil, porque a gente fica assim, está tão habituado a dizer não, certo, errado, e quando te proíbes, é como
fazer a conversão do ciclo das competências. Primeiro não sabes o que é que vais dizer, ficas assim às vezes Mas o que é certo é que este processo leva a desenvolver um novo vocabulário e isso levou-me a exprimir muito mais claramente aquilo que eu quero. Não dizer não, ou está mal, mas se te proibires de dizer isso, vais dar por ti a ter que achar mais palavras para manifestar aquilo que queres, e é realmente o que a gente quer, e não estar tão ocupado com o que não se quer. Ora, é uma coisa muito importante para aquilo que eu expliquei, que é preciso ter um conceito. E então, nestes diplomas que eu escrevia para as crianças, eu escrevia, o diploma era a melhor forma que há de formular os objetivos. Os objetivos são a coisa mais importante para o desenvolvimento. Quando uma pessoa sabe qual é o objetivo, também consegue chegar lá mais facilmente. E então eu formulava os objetivos sem nunca. Eu empacotava aquilo em louvor, em elogios. Por exemplo, um aluno daqueles que só toca de ouvido, o que é uma maravilha quando eles têm tanto talento, mas que são muito preguiçosos para ler notas e que não aprendem nada porque sempre estão a tirar a nota de ouvido e não aprendem a ler. Nesse caso, eu escrevo no diploma: o Joãozinho cada vez percebe melhor que ler notas é bom para ele e tem feito tem progredido, tem feito imensos progressos, porque cada vez percebe melhor que quando souber bem ler notas vai ter a possibilidade de tocar qualquer música que ele queira. E os miúdos, a ler isto, primeiro ficam com aquele ai, que bom, e depois dão atenção àquele ponto, como de uma forma nunca antes deram. Dão atenção, se eu ler notas sei tocar todas as... Ai, que bom! E isto acontece no fim do ano, mas o que é certo é que quando o novo ano começa, eles mudam. E não só mudam eles, mudam os pais também, que ao ver aquilo também ficam inchados e ficam a perceber mais. E depois eu penso, mas porquê que isto no fim do ano tem este impacto todo? Porquê que eu não escrevo no princípio do ano? Mas no princípio do ano ninguém está à espera de um diploma e as pessoas não estão... É que quando aquilo vem, quando eles estão assim, à espera do que vem lá escrito, tudo o que venha tem um impacto enorme. Portanto, se eu ponho lá crítica, infelizmente ainda não sabes, não vão pensar tanto naquilo, porque não é uma ideia agradável. E se eu ponho lá isto, pronto, é claro que também podem me dizer é uma mentira, mas é uma não é mentira, é uma forma, é um truque de pôr o miúdo a pensar naquilo de uma forma tal que vai dar muito mais atenção à causa. E é exatamente a mesma, vai na linha de pensamento daquilo que eu quero provocar com o ciclo das competências. A pessoa olhar para possibilidades novas e desenvolver aquela ganância de mudar coisas. Porque é muito difícil mudar. Coisas que estão empedernidas, coisas que estão automatizadas, é difícil mudar. A gente tem que ter uma vontade muito forte. E eu dou-me conta que passinhos assim como isto são muitíssimo efetivos. E agora tenho imenso prazer a escrever os diplomas para os miúdos, porque eu não escrevo aquilo que eles fizerem, eu escrevo aquilo que quero que eles fazem, empacotadinho assim em elogios, que eles ficam todos contentes e ficam a pensar aquilo o verão todo e quando chegam, começam as aulas e realmente vão trabalhar de outra forma. Bom, eu falei tanto e penso que vocês se calhar têm perguntas. Eu dei por terminada. Vou apagar aqui as ondas cerebrais e
quiserem, perguntem-me. Obrigada, perfeito. Olha, tudo que eu acredito. Achei fantástica a sua explanação. Muito bom. Olha, a minha pergunta é: você falou que trabalha com alunos de idade avançada e crianças também, né? Então, essa reestruturação cognitiva, ela acontece de forma mais lenta com relação ao tempo de resultado desse ciclo do resultado com o início do ciclo, né? Passos 1, 2, 3, 4. Ela acontece de forma mais lenta com as pessoas mais de idade avançada, como tudo, né? As pessoas de idade avançada são mais. Somos. Ah, acontece, sim, claro, mas sobretudo porque as pessoas de idade avançada também são mais céticos. As crianças não têm dificuldade em ver isto como um jogo, não é? Se a gente vir isto como um jogo, olha, agora vais pensar isto. E as crianças acham piada e começam, não têm dificuldade nenhuma. Aliás, as crianças funcionam em onda alfa, maioritariamente, até aos 12 anos, mais ou menos. Portanto, é para eles muito fácil envolverem-se em situações de imaginação e aprofundarem coisas que para nós é difícil, por causa do nosso filtro de crítica. Começa, não, isso não pode ser. Não, onde é que leste isso agora? Essa é a dificuldade. E é nesse aspecto que a meditação me tem ajudado muito, porque a meditação, como eu a faço, é começar o dia com ir para um sítio onde não há nada, libertar-se do seu corpo, não estar a fixar nas suas sensações, nos seus problemas, nas coisas que tem que fazer, é só ocupar-se do espaço à volta, tirar a atenção das coisas materiais e ficar assim, tentar manter a concentração nisso. E isso dá uma distância, a gente ver as coisas com uma distância e ajuda. Realmente isso favorece muito os processos de mudança. Eu começar o dia por pensar nos meus desejos, eu quero mudar isto, tem que ser possível, é possível, como é muito saudável. Mas, claro, porque a meditação é a forma de apagar esse filtro, é de estar ali um momento em que esse filtro, não dou chance a esse filtro da crítica, dos pensamentos que ocupam a minha mente, tento neutralizá-lo. E quanto mais se faz isso, mais fácil é. Exato. Sobre essa questão dos diplomas que você mencionou aí ao final, me reportou a memória de. Eu toquei muitos anos em orquestra, muitos, 30 e tantos. E eu sempre ficava impressionada com a resposta da orquestra aos diferentes maestros. Então, os músicos, os mesmos músicos, a orquestra era a mesma, mas um certo maestro tirava um som da orquestra e outro maestro diferente, a orquestra respondia como parecia outras pessoas tocando. Porque palavras, né? Palavras boas, incentivos e outro com palavras ruins. Quer dizer, o que o maestro se propunha a fazer, não só em gestos, mas em atos, mas também no que dizia, e sai um resultado completamente diferente dos mesmos músicos num instante assim imediato, assim, primeiro ensaio já sai uma coisa completamente diferente, né? Então isso é como o que você falou dos diplomas, né? A pessoa ela vai ter uma outra resposta, né? Ao incentivo. O incentivo é tudo. É uma questão energética. A música é energia. E se a gente conseguir manipular a energia dos nossos alunos de forma a levá-los ao estado de inspiração e de cooperação, é uma maravilha. Sim. Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade de abrir seu microfone. De mundo? Rosana, que beleza. Obrigado. Obrigada. Olha, Susana, gostei Eu muito. lembro muito bem. Eu não sou música, como tu sabes, muito pelo contrário, mas de facto, tudo o que tu disseste tem aplicação em tudo na vida.
não é? E tu sabes que eu faço meditação também há uns anos e uso a meditação como uma ferramenta essencial para mudar coisas e convicções. E, portanto, acho que a explicação que tu trouxeste aqui hoje, que eu, algumas coisas eu desconhecia, outras não, mas algumas eu desconhecia, nomeadamente a função das ondas cerebrais e os momentos em que elas aparecem. Acho que me despertou aqui para outras coisas, por isso valeu bem a pena, porque acho que isto se aplica em qualquer área, efetivamente. Obrigada. Clara foi minha colega de escola. Uma pergunta. A técnica influencia em dinâmica da música? Seja ela orquestra, seja ela pianística? Podes detalhar um pouco mais a pergunta? A técnica influencia... A técnica influencia, né, na dinâmica da música, dinâmica de ritmo, a pulsação dela, digamos assim, o andamento, que não é o ritmo, né? O andamento dela, a técnica, isso influencia? O que me estás a perguntar é se é importante a técnica para poder corresponder ritmicamente, é isso? É isso, é porque parece que o maestro, um tem uma técnica e o outro tem outra de reger, né? E tem uma influência em cima da orquestra que isso, nas ondas sonoras mudam. Eu já cantei, eu sou cantor de coral, cantei muitos anos, canto até hoje, né, em coral. E vejo isso também, mais assim, mais eleva mais um pouco o palato, faz isso, faz aquilo. E parece que essa técnica, tanto no instrumento quanto no canto, ela influencia em dinâmica da música, ritmo, andamento, coisas assim. Claro, claro. A géstica influencia, mas não só a géstica, nem tudo nem só aquilo que a gente vê são boas influências. Também há coisas que a gente não vê, que estão lá. Com certeza, com certeza. Era isso, respondeu. É parecido, às vezes penso, quando uso facsímiles, por exemplo. Sei. A música nos facsímiles, que é assim toda desorganizada, quer dizer, não é desorganizada, tem uma organização completamente diferente do que a música escrita por computadores. Sim. E é diferente, a sensação de tocar por um facsímile é diferente. Com certeza. E penso que também colhemos sinais dessa irregularidade que está mais em sintonia com a irregularidade da música, não é? É uma gesticulação, né? Um andamento que ele, às vezes, é um allegretto, um moderato. Né? Ele coloca o moderato mais transparente, coloca o andantino mais transparente. E foi aquilo que ela respondeu durante a orquestra que ela tocou e em que ela participa, né? Participou, coisa assim. Bom, eu entendi dessa forma, né? E quando eu vou executar qualquer peça aqui em casa, no piano, no instrumento, olha, essa técnica assim, meu Deus, mas a senhora influenciou mais. Aquele fulano ficou olhando, é porque influenciou mais a técnica, o ritmo ficou mais claro, o andamento ficou transparente. Eu entendi por esse lado, né? Sim, obrigada. Edmundo, você estava dizendo alguma coisa? Te cortei aqui. Era justamente agradecer a Suzana essa contribuição imensa nesse processo que, infelizmente, nós vivíamos, né? Já há muita mudança nessa questão comportamental, da aprendizagem, hoje com essas influências neuro e conhecimento cognitivo, né? E com isso, o quão importante é essa relação do professor e aluno, mestre e discípulo, portanto, essa relação comportamental mesmo, e a maneira como isso pode... As palavras são tão difíceis de serem compreendidas, não é? A gente escreve muitas vezes alguma coisa e a outra pessoa que lê completamente diferente do que você pretendia ou tinha intenção. Eu até com meus orientandos, eu peço já no primeiro dia que cuidado com seus e-mails,
porque essa linguagem no computador, nas redes sociais, são perigosíssimas, porque elas são muito sintéticas demais, são muito simplistas demais, e elas cometem erros gravíssimos e não contribuem, a meu ver, elas não contribuem. E a nossa língua, a língua portuguesa, tão rica, eu acho a língua mais barroca que pode existir, de conteúdo. A palavra barroca Muito veio do português, é uma palavra portuguesa. é. E ela é de conteúdo, a semântica, quer dizer, o tanto de significado, de N maneiras podem ser ditas coisas, não é? Quer dizer, é tão bonito isso no português. Mas aí reside o problema da comunicação. Mas, como você aponta, Susana, é uma questão também do aprendizado, de como a gente pode mudar, né? E não dizer, né? Precisamos ter agora cuidado com isso, vai ser uma bandeira, essas duas palavras, né? A primeira delas é o não, que a gente sempre diz não, e a todo tempo a criança, desde pequena, já muito, não fez 1 ano de idade ainda, já está ouvindo não, não e não, é a palavra que mais assusta, e no caso nosso da música e da interpretação musical, é o que mais também tememos, não é? É a rejeição e esse não. Você precisa ter muita personalidade e muita crença naquilo que faz no nível artístico, né? E essa coisa que está na mente sonora, para se, apesar do que os outros pensam, como não é um grande sim para você. Eu, com efeito, vejo a maior parte dos alunos que têm uma fixação no o que é certo e o errado, tocar certo e tocar errado. E, no fundo, essa não é a questão, porque nem sequer existe certo e errado. Ou existe assim, muito vagamente, mas na música não é essa a questão. Eu não toco para tocar certo ou errado, para ter razão ou para não ter razão, para ser a música antiga, não. E portanto é a pista falsa. Se eu uso isso na minha linguagem, essa nota está errada, é quase que um convite ao aluno também pensar assim. Eu vejo que eles já todos pensam assim demasiado. Portanto, quase eu contrariar isso, não usando essas palavras e chamando mais a atenção. Olha, podes tocar assim, mas também podes tocar assim. É a tua opção. Olha, ouve e escolhe aquilo que queres. E isso será o certo. É uma atitude muito melhor, porque o certo e errado é se calhar a minha opinião, mas não é a opinião de outra pessoa. É relativo. Davi? Susana, prazer. Obrigado pela palestra, muito enriquecedora. Susana, eu sou flautista de formação e eu sempre me ocupei muito de aspectos relacionados à técnica instrumental, porque isso fez parte muito da minha história de formação. E num dado momento que isso, enfim, isso virou o meu doutorado, eu estudei a relação entre expressão musical e técnica instrumental, justamente porque sempre ao longo da minha formação eu ouvia falar que a gente precisava de muita técnica para tocar bem. Então eu estudava muita técnica, e daí quando eu ia para o repertório, as pessoas diziam: nossa, tá tão preciso, tá muito técnico, mas não tá expressivo. Então e faltava o elo nessa cadeia, né? Então eu dediquei uma boa parte do meu tempo para estudar isso. E ao longo desse estudo, eu tangenciei alguns aspectos de neurociência que eu não desenvolvi porque não eram o objeto, mas que me chamaram muito a atenção. E em específico me ocorreu, e essa é a minha pergunta,
a gente tende no estudo do instrumento, ou pelo menos na pedagogia tradicional, a gente tende a fazer a separação entre aquele estudo que é puramente físico e algo que se daria mentalmente. Então é como se a mente fosse algo dissociada do corpo, né? E não partes de um mesmo organismo. E ainda que haja questões que são relativas à mecânica e que a gente precisa destrinchar e que a gente precisa arrumar uma maneira correta e eficiente de fazer, e o cérebro ele nunca está dissociado mesmo de estudos mais mecânicos. É uma pergunta um pouco vaga, mas você tem algum tipo de reflexão a respeito dessa relação entre a expressão física de um ato mental? Então, e aí o exemplo do trilo é um excelente exemplo, né? Quando você colocou o percurso do trilo foi um excelente exemplo. Mas em como se dá, e a minha curiosidade é essa, em como se dá de uma maneira se você poderia explicar um pouco mais como se dá essa relação entre cérebro e corpo, né? Que na verdade é uma coisa só, mas como é que se dá essa relação? Sim. Essa pergunta é muito boa e faltava aqui realmente esse aspecto. Para mim, a boa técnica é a técnica que me permite tocar aquilo que eu quero ouvir. É a técnica que não me oferece limitações, que me dá a liberdade de fazer aquilo que eu quero ouvir. Portanto, aqui está a música e é claro que é muito bom ter uma boa técnica muito desenvolvida porque tenho mais liberdade. Mas, no fundo, o caminho que leva a exprimir aquilo que tenho no meu conceito musical são passos tão minuciosos que não dá para exprimir mais, não dá para explicar mais o que é que o dedo faz, o que é que a mão faz. É o corpo que vai lá por si. Isso é a coisa maravilhosa que o nosso corpo faz, é que a música, atrás de um conceito musical, o nosso cérebro ativa zonas relacionadas com a imagem, com o som, com a fantasia, com a criatividade, com paisagens sonoras, ativa essas coisas todas, essa informação, cozinha aquilo tudo junto e, por um milagre, como por obra de um milagre, aparece a expressão. Por isso eu sempre digo aos meus alunos, o melhor para aprender não é tentar fazer a coisa certa, meter na cabeça assim é certo, assim quero ouvir, mas recolher experiências em todo tipo de variações rítmicas, melódicas, de fazer, por exemplo, tocar mais notas, de isolar as vozes, de tocar duas vozes que são numa mão, tocar com duas mãos, trocar as mãos, fazer o máximo de variações possíveis, porque isso estimula o cérebro de uma forma muito competente. Portanto, fazer coisas difíceis traz mais consciência para aquilo que estou a fazer, e quando depois libero outra vez, quando faço a coisa normal outra vez, porque colecionei tanta informação e tanta prática, já percebo a mesma coisa de uma forma diferente e estou desperto para nuances que antes não estava. Não sei se isto vai ao encontro da sua pergunta, mas para mim é a forma, não é possível controlar tudo, a não ser ter a imagem sonora na cabeça e ter uma técnica tão desenvolvida, fazer depois uma coincidir com a outra. É uma maravilha da natureza. Aquilo que a gente faz é a coisa mais
Mas é música, é a coisa mais fascinante, a atividade mais fascinante que eu conheço, em termos do cérebro. Obrigada. Obrigado, Susana. Maria José, Posso falar? uma mãozinha ali, fala, por favor. Há muito tempo que não falamos, não sei quando é que vai ser em direto. É verdade. Esperamos que sim, esperamos esperança. Olha, eu queria colocar a seguinte questão. A mim fascina muito esta área, tenho trabalhado também um pouco na área das neurociências também, fiz alguns estudos também nessa área. E a minha questão, as minhas dúvidas continuam a prender-se na forma de ensinar, na forma de aprender e na forma de ensinar até que ponto é que a nossa tradição, a nossa forma clássica de fazer aprender o aluno. Eu não gosto muito da palavra ensinar, acho que é mais o aluno que aprende e não tanto alguém que ensina. Mas nós continuamos muito naquela relação de aprendizagem em torno do mestre-discípulo. O mestre diz, o discípulo aprende. E pronto, esta relação tem muitas vantagens, tem historicamente uma grande fundamentação, não é? É algo que já vem de há séculos. Mas eu, ao longo da minha experiência, comecei a ver, com o passar dos anos, que o mundo muda e as crianças estão muito diferentes. A minha experiência é muito em torno eu trabalho com crianças dos 6 aos 18 anos, 17, 18 essencialmente. Portanto, como faço, o meu trabalho está muito ligado à iniciação ao instrumento, não é? Até trabalho com crianças com 4, 5 anos e consigo fazê-los também tocar cravo aos 4, 5 anos, porque não? Mas é claro que eu não posso pô-los a tocar os minuetos da Ana Madalena Barro, não é? Aos 4, 5 anos, aos 6 anos. E portanto, toda a forma de comunicação tem que ser começou a parecer que tinha que mudar, não pode passar por ser uma atitude de mestre-discípulo. Eu digo e tu fazes, eu mostro como é e tu copias-me. Se eu ponho um trilo aqui, tu vais fazer exatamente como eu fiz, estás a ver? Eu faço lento, faço e agora tu repetes e fazes igual a mim, porque eu tenho a verdade. Eu sei, tenho muita experiência, portanto eu como mestre tenho a verdade e tu acreditas na minha verdade. Cada vez mais eu, ao longo da minha experiência, comecei a desmontar isto. Acho que um professor não tem verdades nenhumas. O aluno pode ter muito mais verdades que o professor. E aquilo que às vezes me começou a criar frustrações ao nível da minha experiência no ensino, sobretudo no meio artístico, que é esse, onde funciono, o foco tem a ver com como é que eu crio crianças, como é que eu crio os estudantes que sejam autónomos de mim, que não precisem do mestre, que se saibam questionar e que saibam criar. Portanto, eu comecei a tentar criar toda uma metodologia de trabalho que passa muito mais por a criança aos 4, 5, 6 anos, 7 anos, começa em primeiro lugar por criar, por improvisar, por inventar e, portanto, quase que um desmontar daquilo que nos é dito na informação mais clássica. Que para improvisar tu precisas muitos anos de experiência, tu precisas muita informação, tu precisas muita formação. Tu, para chegares à composição, não, isso é uma atividade que é preciso saber toda a teoria musical, saber toda, não é? E, portanto, a minha experiência tem sido desmontar de todo este processo
e conduzir o aluno, por isso daí as neurociências, conduzir o aluno a que, em primeiro lugar, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer soar, o som que quer, tem que vir da cabeça, não é? Tem que o saber ouvir. E, portanto, as minhas aulas muitas vezes passam-se mais com o cantar, começar por cantar e depois é que chega ao instrumento. Claro que tem muitas crianças e não só, então se vou para adultos, para os tais alunos adultos ou alunos mais velhos, cantar é para esquecer, não é? Então, para além dos adolescentes, não é? Se forem então rapazes, é a professora cantar, não me peça. Mas é só aqui a frase melódica, vamos lá te experimentar, eu canto contigo. E eles rejeitam, não é? Portanto, há aquela fase muito, muito, muito complicada. Mas o meu objetivo não é, eu não quero que vocês sejam cantores, não é isso para ser cantores. Mas é que nós temos que saber movimentar a melodia no teu cérebro, tens que saber para onde é que vai essa melodia. Portanto, tens que saber com o teu movimento, com o teu gesto, com a tua cabeça, perceber o que é que ouves. Porque aí vai chegar ao som. Mas isto implica toda uma forma de aprender música totalmente distinta, em que não passa por eu faço e tu copias. E, portanto, implica uma ginástica mental, quer da parte do aluno, quer da parte do professor, sobretudo da parte do professor, de desmontagem de muitos anos de uma grande tradição que nós temos nos ensinos dos conservatórios e das escolas de música, não é? Agora, o que eu te queria perguntar era, à luz deste pensamento que tu tens de desmontar e de pensar de outra forma, de criar uma outra forma de pensar para alterar tudo isso, se tens alguma experiência de como trabalhar com as crianças na área da criação, da improvisação, da invenção ao instrumento para conduzir a esse ponto que é o teu. Esta questão direta, o que é que tu fazes? Ok. Bem, para já devo dizer que o cravo é um excelente instrumento para crianças tão pequenas começarem. Quando eu vejo que os pequeninos começam com piano, que tem um teclado, hoje em dia os pianos têm um teclado tão duro, que eles têm que começar a tocar staccato, é a primeira modo de tocar que eles, para poderem dominar aquelas teclas, e staccato é a coisa mais antinatural que há, porque é o mais afastado que há da canção, da melodia cantada. E o cravo é levezinho, é um som agradável, é um som... Está ótimo para crianças pequenas, acho eu. Eu sempre tento convencer, os pais nem todos deixam-se convencer, mas estou absolutamente convencida que é ótimo. Não há melhor instrumento de tecla para começar tão pequeninos como o cravo. E em relação aos sistemas muito antigos, já desde há séculos, também devo dizer que os professores, o estilo sempre foi mudando um bocadinho, mas os professores também, houve sempre, em todas as áreas, em todos os tempos, houve professores inconvencionais. Se calhar antigamente era um bocado mais perigoso, eram perseguidos, mas eu acho que mesmo aí, mesmo antigamente, havia professores mais inconvencionais, e acho que aqueles que se conectam com os alunos realmente a um nível pessoal, com o coração, fazem um trabalho pedagógico diferente e não têm essa atitude de eu de cima para baixo e tu fazes e não estou interessado nada em ti como pessoa ou como ser humano. Portanto, acho que o feeling acerca das coisas vai em frente, está absolutamente, desde que sejas aceito nas regras, no sítio onde estás, as regras, podes sempre mascarar as coisas um bocadinho, assim como eu faço com os diplomas, ninguém me vai agora poder provar que eu ali minto, aliás não são mentiras, e se tu sabes apoiar os teus alunos de uma melhor maneira do que aquilo que
que é normal, faz. Porque eu acho que uma boa dose de inconvencionalidade faz bem a qualquer professor e a qualquer aluno. O que eu aconselho eu não sou esperta como tu, nós somos sempre muito adaptativos e o tipo de trabalho que temos que fazer é aquilo em que ficamos mais fortes. Portanto, certeza que tu tens muito melhores ideias que eu para lidar com esses alunos. O que eu faço com alunos muito pequenos e que não sabem ler notas, que não estão ainda em altura de ler, não leem na escola ainda, quando têm 4, 5 anos, portanto não é a altura ainda de começar a ler, mas já podem fazer cançõezinhas. Como? A partir de textos. O ratinho não sei quê, o gatinho não sei quê, assim um texto que lhes fale ao coração das crianças, que eles achem bom, e depois vão inventar umas notinhas, e aí já posso dar umas... Entre esta e aquela nota vais inventar, e algumas podem ser mais compridas, outras podem ser menos compridas, e determinas aquilo que queres, e depois aquilo que encontraste, tens que aprender a cantar. Pronto, assim qualquer coisa. E depois daí já se pode partir para a escrita, com gráficos, não com notas, mas com gráficos, às vezes assim o som vai subir, qualquer coisa assim. Isso também funciona com adolescentes. Os textos não são o ratinho e o gatinho, claro. Oi, Susana, eu queria te parabenizar. Eu adorei, fiquei triste porque eu não consegui chegar no início, perdi uma boa parte inicial, mas graças a Deus a Bia grava, eu vou ver depois. Mas eu fiquei fascinada porque você fala de assuntos que a gente pensa o tempo todo quando dá aula, né? E eu amo reparar esses processos de aprendizado, sabe? Então eu tive que rir por dentro, assim, quando você falou quando a gente aprende uma nota errada, né? Mas é tão estranho porque a mão vai para o lugar errado. Às vezes é um salto, aí você fala assim, não tem problema, depois eu corrijo. Não, você já aprendeu ela errado. E eu fico repetindo essas fórmulas para os alunos, eles devem ficar cansados, que eu falo, você tem que fazer isso. E eu acho bonito também, no processo do aprendizado, a gente valorizar a inspiração do aluno, né? Às vezes ele está fazendo uma coisa que talvez pudesse fazer diferente, mas aquilo está tão inspirado, está bonito, ele está convicto daquilo. Então, acho importante a gente ver o lado dele primeiro, antes de colocar outras coisas. Eu teria 1000 coisas para falar com você, assim, tipo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto muito quando a peça já está assim, tocada num nível de concerto, e que aí eu vou estudar, eu gosto de trabalhar ela em câmera lenta. Então, sabe, eu vou fazendo ela lenta e parece que quando faz em câmera lenta, a gente consegue fotografar melhor aonde que tem as inseguranças. Mas esse estudo não dá certo para peças que a gente ainda está aprendendo, é peças que a gente é capaz de tocar bem rápido, sabe? Você já que você pesquisa tantos detalhes assim, você já pesquisou isso? Isso é uma modificação que eu também sempre recomendo, porque o tocar devagar de uma peça que a gente já conhece não é fácil, porque o tocar em câmara lenta vê-se tudo, e tudo o que vês distrai-te. Como tu vês muita coisa, de repente distrais-te. E, portanto, é preciso manter a concentração e todos os parâmetros, controlá-los, e isso é um exercício fantástico. É tal coisa de excitar os neurónios num outro contexto e forçar a concentração a ficar ali. É um exercício ótimo e muito importante realmente. E em relação à velocidade, o tocar depressa, também é preciso dizer que a velocidade não é uma coisa constante. Quando nós, por exemplo, num grande salto, precisa de mais velocidade. Velocidade no salto, não a tocar, mas no salto. Exatamente.
E, portanto, que o aluno seja capaz de discernir isso é muito difícil também, eles perceberem isto, mas quando percebem, estão em estado de resolver os seus problemas técnicos. Eu sempre digo, se o dedo certo estiver na altura certa, em cima da tecla certa, tocar a tecla para baixo, qualquer um consegue, não é arte nenhuma. Portanto, isto é tão banal dizer, mas realmente o trabalho que há a fazer é lutar para assegurar que o dedo certo, na tecla certa, no tempo certo, está no sítio e depois carregar para baixo. Já não é preciso. E o que eles estão sempre muito fixados no tocar as notas. Portanto, quando há um salto, a gente não toca as notas, a gente só faz o movimento tão depressa quanto possível e aprende que os movimentos que eram segundas, esses podem continuar devagarinho. E quando chega ao salto, tem que ser 20 vezes mais rápido. Exatamente. Às vezes, quando eu fazer os alunos pensar estas coisas. Portanto, eu acho, agora também um bocadinho ainda a responder à Maria José Barriga, é muito importante, a função principal de um professor não é dar as respostas, é fazer os alunos colocarem as perguntas certas, fazerem as perguntas certas. Quem faz uma pergunta bem feita já tem 80% do resultado à vista. A coisa mais importante é perguntar porquê? Porquê? E quem sabe fazer esse tipo de perguntas aí é que está a arte e a nossa função principal é ensinar os alunos a perguntarem-se. Porque se a gente der as soluções sempre, depois sempre que eles estiverem perante uma peça nova, não sabem outra vez o que hão de perguntar nem o que hão de responder. É assim. Viu, Cecília e Suzana, Rameau já apontou isso lá atrás, em 1724, que a velocidade não é nada mais, tocar lento ou rápido, é uma questão de velocidade apenas, e que se deve sim estudar lentamente. É genial isso, não é? Imaginar... Eu confesso aqui publicamente que eu fiquei decepcionado um pouquinho quando, na ânsia de descobrir métodos e técnicas do cravo do século XVIII, não é? E encontrei o método de Jean-Philippe Rameau, tão pequenininho, com tão poucas páginas, mas ele é tão maravilhoso, ele é tão rico, ele ensina exatamente tudo o que um bom cravista precisa saber, em vários tópicos, não é? Aquele do Sirlier, né, do superlegato, que é bárbaro isso, que é uma maneira de tocar somente ao cravo, de você sobrepor um som sobre o outro. E o mais bacana mesmo é esse da velocidade, que é surpreendente, no caso que velocidade nada mais é do que aprender a tocar rápido, nada mais é do que uma questão de velocidade, e que se deve sim estudar de modo lento. 1724. Meu Deus, é muito tempo atrás. Bacana isso, viu? E esse processo de estudar devagar, depois que já sabe a música, e ela está num ponto, como a Cissa falou, no ponto de concerto, parece que você está começando de novo, mas de um ponto diferente, né? Você enxerga coisas novas, enxerga de uma outra maneira. É como se você recomeçasse, como se você parasse de estudar a música, mês que vem voltei e vou começar de novo. Aí você aprende mesmo, né? Realmente é importante mesmo. Davi agradece e pede licença que teve que sair. Luiz? Professora Suzana, boa tarde. Boa tarde. Boa noite para você. Obrigado pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta para quando a gente tem um aluno que ele está mais velho, tem 30, 40 anos, que metodologia ou conselho me daria para ajudar na questão da memorização? Porque muita gente gosta de tocar de cor, né? E eu vejo que alunos mais novos, eles fazem isso com mais facilidade. O aluno mais velho, talvez nem tanto mais, assim. Eu tenho notado em alguns alunos
E eu queria um conselho sobre isso. O que a senhora me diria sobre isso? A memorização para pessoas a partir dos 30 anos de idade, vamos dizer assim. Sim. Primeira questão é se eles querem memorizar. Se eles acham importante ou se a motivação é sua. Porque se eles quiserem, se eles tiverem uma motivação direta para memorizar, aí vai-se ao trabalho e a solução porque eu optaria seria sistematicamente pequenos trechos, comparar quando há coisas paralelas, muito nas nossas sonatas, na música barroca, há muito na primeira parte e na segunda parte, há em duas tonalidades o mesmo desenho, que eu logo comparo e assim aprendo logo a harmonia. Olha, assim é assim porque estamos em Lá maior e assim é assim porque estamos em Ré maior. E aí já arranjam-se associações. A memória é enriquecida pelas associações. Quanto mais associações eu consigo, assim, aquelas ruinhas que saem da praça, não é? Quanto mais eu conseguir associações com as coisas, melhor consigo memorizar e depois chamar a atenção para isso, para 2 seguidos, a mesma coisa, por causa daquele fenómeno de passar da memória de curto prazo para a de longo prazo, por exemplo. Mas o essencial é que eles realmente queiram memorizar, porque senão vai haver um conflito de motivações. Certo, eu falo isso porque eu tenho já tive alunos que, quando tocaram piano mais novos, memorizavam tudo. Depois voltam a tocar e não conseguem mais ter essa capacidade de querer tocar memorizado, perde, já esquece algumas coisas. A gente sabe que isso é um processo natural, né? O ser humano, de esquecer. Então, às vezes... Né? Então, Experimente usar a técnica do ciclo de competências. Mas fazer o aluno usá-lo. Não é só para o professor, aquilo é para os alunos usarem, para serem ativos nesses processos de mudar. E assim, com uma peça pequenina, plantar na cabeça a ideia, isto vou memorizar, isto já consigo, isto consigo memorizar, estou a trabalhar e fazer o círculo. Portanto, o objetivo é que o aluno próprio tenha ideias criativas de como é que vai chegar a essas associações. Se for o processo do aluno, de certeza que vai funcionar. Por isso é que eu digo, é muito importante que ele queira realmente, sinceramente, aprender e que não seja só aquela, eu quando era pequenino memorizava e agora que sou velho já não consigo. E às vezes as pessoas instalam-se nessa imagem que têm de si e é tão cómodo pensar, eu agora como já tenho 30 anos já não consigo, por isso não preciso trabalhar porque não vale a pena, não consigo. É uma coisa... quer dizer, parece que a pessoa tem motivação e que quer, mas no fundo, no subconsciente não quer. E por isso, se não quer, também não vai funcionar. Não, mas eu entendi. Então, quer dizer que nesse processo da capacitação é como se eu colocasse, por conta do aluno, ele criar a sua metodologia de estudo, vamos pensar assim. Ele cria um caminho que ele vai entender, ele vai compreender e vai assimilar. Isso? Sim, isso é valiosíssimo. Se conseguires incutir no aluno, explicar como é que a coisa funciona e como é que ele vai melhorar a sua memória através de associações, podes ajudar um bocadinho. Por exemplo, esta ideia de explicar a harmonia, isso é o professor que explica quando os alunos não têm suficientemente experiência. Mas as associações é ele que vai ter que as fazer. Se vier de fora e não tão efetivo. As coisas que nós descobrimos nós próprios
É que ninguém nos para quando a gente tem uma pergunta, uma coisa que quer saber, acaba por saber. E os alunos é a mesma coisa. Se um aluno tiver a arder de curiosidade para saber uma coisa, vai saber. Portanto, o nosso trabalho é estimular esse tipo de curiosidade, levá-los até ao ponto que eles queiram mesmo saber. Se ele quiser mesmo aprender uma peça de cor, vai conseguir. Certo, muito obrigado, parabéns. Bom, Suzana, um prazer enorme nessa palestra sua, que nos ensina a reprogramar o cérebro, não só nas questões musicais, mas para a vida, né? Isso é uma prática que vale para todas as áreas musicais, da saúde, de tudo. Impressionante, a sua técnica deve ser seguida por todos nós, e eu vou pensar nisso com muito carinho, com muita atenção. Eu fico muito agradecida que você tenha disponibilizado a nos ensinar, a mostrar esse processo todo. Excelente. Muito obrigada, viu? Com muito gosto. Muito obrigada. Pessoal, eu coloquei aqui no chat um canal do YouTube que a gente disponibiliza as palestras todas. A da Suzana amanhã ou depois já deve estar online. E semana que vem nós teremos Maria José Barriga com a palestra Ser Professor de Cravo no Século XXI, Questões e Hesitação. Continuamos com Portugal, continuamos com professor. Né? Então, muito obrigada também, Maria José, por estar aqui hoje e se apresentar na semana que vem. E também aos presentes, quem se dispôs a ficar aqui com a gente. Parabéns, Suzana. Muito obrigada pela iniciativa maravilhosa, pela troca de ideias e de enriquecimento que isto traz ao nosso mundo. E maravilhoso para mim estar aqui na Alemanha em contacto com vocês no Brasil e Portugal. Maravilha, estou agradecida. Obrigada. Obrigada demais. Obrigada. Se alguém quiser fazer-me perguntas, faz favor, pode contactar-me sem problema nenhum. Eu, com todo o gosto, ajudo com aquilo que puder. Muito obrigada. 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 Boa noite. Deus. Deus.